Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou ensinar como fatorar equação do segundo grau, utilizando as raízes dessa equação. Então, nós sabemos que toda equação do segundo grau, ela tem essa carinha aqui. Um número que multiplica o x ao quadrado, mais um número que multiplica o x, mais um outro número que é o termo independente. A, B e C são chamados de coeficientes. E, na verdade, quando isso vem escrito em forma de equação, isso daqui precisa ficar igual a zero, tá? E quando é uma função, vem como nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, igual f de x, ou g de x, ou igual a y, ou outra letra, tá? Só que nós vamos olhar para essa parte aqui, ó. Se eu quero fatorar, eu preciso saber, primeiramente, quais são as raízes da função. Eu vou chamar aqui as minhas raízes de x1 e x2. Então, o que que eu faço? Primeiro, precisa saber que fatorar, pessoal, é escrever isso daqui utilizando um produto, uma multiplicação de fatores. Então, eu vou copiar o coeficiente A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Onde aqui, ó, x1 e x2 são as raízes da minha função, tá? Ó, o x1 e o x2. Então, se eu olho para uma função ou para uma equação de segundo grau e eu sei quais são as raízes, eu vou conseguir fatorar dessa forma aqui, ó. E se eu sei também quem é o coeficiente A. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho a função x ao quadrado menos 2x menos 3. Se eu preciso fatorar essa função, primeiro de tudo, eu tenho que saber quais são as raízes. Então, vamos calcular primeiramente. Aqui, para saber, eu vou utilizar Bhaskara. Então, sabemos que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta é, no lugar do b, eu coloco menos 2, que é quem está com x. No lugar do a, eu coloco quem está com x ao quadrado, que é o 1. E no lugar do c, é o termo independente, que é menos 3. Aqui, parênteses, para não ficar dois sinais grudados. Menos 2 ao quadrado é 4. Aqui na multiplicação, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, que vezes 3 dá 12. Então, o delta é 16. Vou para a segunda parte da fórmula. Sabemos que o x é menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o a. Ou seja, ó, aqui, menos o menos 2. O menos da fórmula com o menos do b vai ficar positivo. Eu vou colocar direto que é positivo. Mais ou menos a raiz do delta. Raiz do 16 é 4. E como o nosso a vale 1, 2 vezes 1 é 2. Quando eu puxo essas duas setinhas, eu vou calcular as raízes. Vou chamá-las de x1 e x2. Quando eu somo, 2 mais 4 dá 6, que dividido por 2 é 3. Encontrei uma raiz. Quando eu subtraio, 2 menos 4 dá menos 2, que dividido pelo 2 dá menos 1. Encontrei a outra raiz. Agora, sei qual é a minha função, sei quais são as raízes, eu consigo fatorar, ó. Então, como que eu vou fazer aqui para fatorar? Vou copiar f de x nesse caso, porque é uma função, tá? Então, eu copio. E aí, na fatoração, primeiro eu vou colocar quem é o a da minha função, só que no nosso caso, o a vale 1, então não é obrigatório colocar 1 aqui. Abro parênteses e vou seguir esse modelinho, ó, x menos a raiz, vezes x menos a outra raiz. Então, x menos, vou colocar o 3 primeiro, não importa a ordem. Depois, x menos o menos 1. Só que tem um menos que vem da fatoração e o menos que vem do 1. Menos com menos é mais. E pronto, ó. Essa é a forma fatorada da minha função. Caso tenha dúvidas, né? Nossa, mas será que fica certo mesmo? Basta fazer a distributiva, que aí vocês vão ver que se eu multiplicar tudo, eu volto para essa função aqui. Aqui eu trouxe um exemplo de como que eu posso utilizar essa fatoração. Então, nessa atividade, pede, ó, descubra a função que define o gráfico a seguir e determine o seu valor máximo. Não é a única forma de fazer, tá, pessoal? Mas é uma das maneiras
E por isso que eu vim ensinar. Então, ó, quando a gente olha no gráfico, nós sabemos que as raízes, elas ficam aqui, ó, no eixo X. Então, eu já sei quais são as minhas raízes. Então, eu vou começar a escrever a função, ó. Y igual coeficiente A, que eu não sei, a única coisa que eu sei que ele é negativo, porque a concavidade está para baixo. Abro parênteses e escrevo, ó, x menos essa raiz aqui, tá? Como tem menos daqui e menos da raiz, vai ficar positivo. E depois, x menos a outra raiz, que é o 3. Então tá, se nós soubéssemos o valor do A, seria só colocar aqui. Nesse caso, nós não sabemos, então nós vamos ter que calcular o valor do A. Para isso, eu preciso utilizar um ponto do meu gráfico, e o único que sobrou é esse daqui, ó. Esse ponto aqui, nós sabemos que o y é o 2 e o x é 0, já que é um ponto que está exatamente em cima do eixo y. Se eu sei que esse ponto é o x vale 0 e o y vale 2, eu consigo pegar esses valores, substituir nessa igualdade, porque quando eu substituir o x por 0 e o y por 2, só vai me sobrar o a, e aí eu consigo encontrar ele. Então, vamos fazer isso, ó. O y eu troco por 2, o a é o que eu não sei, o x é 0. Então, já vou fazer direto aqui, ó. 0 mais 1 é 1. E 0 menos 3 é menos 3. Então, vou multiplicar aqui, ó. Uma vez o menos 3 dá menos 3. Ou seja, eu tenho menos 3a, que é igual a 2. Como eu quero encontrar o valor do a, aquilo que está multiplicando a, eu passo dividindo. Logo, vai ficar 2 dividido por menos 3. E como a gente não costuma deixar o negativo no denominador, então eu tenho que a é igual, mais com menos dá menos, 2 terços. E pronto, ó. Eu tenho aqui o valor do a. Sabendo o valor do a, agora eu volto aqui, ó, para encontrar direitinho qual que é a minha função, ó. Vou continuar aqui do lado. Então, eu sei que o y é igual o a, que é menos 2 terços, vezes x mais 1, x menos 3. Assim, já é uma maneira de eu escrever qual é a função, tá? Se fosse uma questão objetiva, uma resposta como essa poderia aparecer nos enunciados. Ah, mas vai que eu tenho que fazer essa questão, uma questão objetiva, e não tem isso lá nas alternativas. Então, vamos fazer toda a distributiva aqui para descobrir a forma geral dessa função. Sabe quando fica escrito assim, bonitinho, né? Um número com x ao quadrado, um número com x, vamos lá, ó. Y igual. Eu vou copiar, por enquanto, o menos 2 terços e vou resolver, ó, essa parte aqui. Então, eu vou fazer o x vezes x, o x vezes o menos 3. Depois, 1 vezes x e 1 vezes o menos 3. X vezes x é x ao quadrado. X vezes o menos 3 dá menos 3x. 1 vezes o x mais x. 1 vezes o menos 3 dá menos 3. Ou seja, y é igual, vamos lá, ó, menos 2 terços, que multiplica, ó, x ao quadrado, menos 3x mais x dá menos 2x e menos 3, ó. Aqui ela já está naquela forma geral, só que falta ainda multiplicar aqui, ó, pelo menos 2 terços. Então, vou continuar aqui em cima, y igual, ó. Eu vou fazer distributiva aqui, tá, gente? Ó, esse vai multiplicar aqui, aqui e aqui. Então, eu tenho menos 2x ao quadrado sobre 3, quando eu multipliquei o primeiro. Nessa outra multiplicação, menos com menos vai dar mais. E aí, eu tenho em cima 2 vezes 2, que é 4x. E embaixo, aqui é como se tivesse 1, tá, gente? Então, eu faço 3 vezes 1. Por isso que mantém esse 3 aqui, ó. E depois, menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. E tenho 3 na parte de baixo. Como aqui, ó, dá para dividir, então eu vou dividir. Eu tenho y igual menos 2x ao quadrado sobre 3, mais 4x sobre 3 e mais 6 dividido por 3,
2. Então, a lei da minha função, ó, é essa daqui, ó. Essa é uma das maneiras de encontrar essa lei da função. No nosso caso aqui, pede também nessa atividade para encontrar o valor máximo, tá? Para encontrar o valor máximo, a gente precisa calcular o YV da função. Mas como eu foco aqui é falar sobre a forma fatorada, eu vou parar então por aqui, tá? Então vocês viram um exemplo, aquele primeiro exemplo, onde eu mostrei que pegando as raízes nós conseguimos fatorar. E esse exemplo que, para saber qual é a lei da função, eu peguei as raízes, utilizei essa relação, então, para encontrar a forma fatorada e depois eu desenvolvi para chegar na função. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários para mim. Tchau, tchau.